E olha, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a PGFN do Ministério da Economia, ela reabriu o programa de retomada fiscal, permitindo a negociação de todos os débitos que vierem a ser inscritos numa dívida ativa da União até 31 de agosto de 2021. Paramos aqui um pouquinho. Deixa eu já ver aqui com os meus entrevistados hoje. Antônio, boa tarde. Boa tarde, família. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, família. Boa tarde, Mas escuta aqui, a dívida que pode ser inscrita até 31 de agosto de 2021, então ainda vai ser inscrita, eu já posso estar falando em parcelamento agora? Exatamente, Fabíola. Você gosta meio maluco, não? É estranho, essa portaria aí, até depois a gente vai debater, e o Antônio aqui, o objetivo é trazer uma reflexão mais crítica, né? Não só operacional, mas o que me estranha é o fato de estar proibido a inscrição em dívida ativa, né? A portaria diz que durante o período de pandemia fica suspenso esses atos de inscrição. E aí vem dizendo que é possível ainda fazer essas inscrições. Então, há um conflito aí, né, de autorização e proibição. Vamos ver como é que vai funcionar isso na prática. Deixa eu continuar aqui com a minha leitura aqui, que aí ainda fala, né, que o período de adesão, ele vai de 15 de março até 30 de setembro, isso, pelo portal Regularize, que lá é a portaria 2381/2021, que é 2021, que traz as regras que foram publicadas hoje. Então, esse hoje, nesse texto que eu recebi, não tem hoje quando, eu imagino que foi ontem. Foi ontem. Então, hoje, 1/3, 1/2. Isso. Aliás, 3 mesmo, 1/3, né? foi publicado no Diário Oficial no dia 1º de março. Então, foi ontem, isso, né? Essa publicação. Porque, senhores, uma coisa é importante. Quando você vai fazer um texto para publicação e coloca, aconteceu hoje, bota lá entre parênteses, hoje é que dia? Ah, hoje é terça-feira, dia 2 de março, hoje é quarta-feira. Enfim, a gente precisa colocar, porque amanhã, quando alguém for ler, esse hoje muda de data também. E aí, o programa prevê o alongamento dos prazos de pagamento em até 145 meses e a concessão de descontos de até 70%. Estão contemplados com essa medida pessoas físicas, pessoas jurídicas, micro e pequenas empresas, incluindo aquelas que têm débitos relacionados ao Fundo Rural e ao ITR. Isso aí eu também li que cooperativas também entram. Como é que é? Quem é que poderia? Depois a gente vai entrar nos detalhes aí, se é isso mesmo, é pessoa física, jurídica? Sim, são pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, com receitas do agronegócio, ou seja, que tenham débitos de Fundo Rural e de ITR. Professor Leonardo. Fabélia, observe que essa benécia, ela está limitada em muito, né, doutor Leonardo, a atender quesitos para que as pessoas possam ter esse benefício, né? Fala-se na redução de juros e multa e de encargos legais em até 100%, pagamento em até 145 parcelas, desde que 4% do débito negociado seja pago em um ano e o restante, ou seja, 12 parcelas, e o restante 133 parcelas em mensais, né? Então, só para a gente dar uma explicação, imagino lá que eu tenha 100 mil de dívida, então 4%, então aqui eu vou ter 4 mil que eu preciso pagar em um ano. 100 mil, 4% exatamente, em 12 parcelas. Aí isso aí no máximo em 12 parcelas, sim, eu tenho que pagar, aí daquelas 145 eu tiro as 12, aí me sobram então 133 parcelas para eu fazer os 96% restante. Exatamente. Né? Aí observe, Fabélia, quem tem acesso a essa benesse, né, a essa possibilidade de ser inserido nesse programa de regularização, nessa retomada fiscal, são a minoria dos produtores rurais. Né? Agora vamos lá, por que é a minoria? Bom, deixa o Antônio completar aí, depois eu... Iniciando-se
É porque os débitos têm que estarem inscritos em até agosto de 2021 na dívida ativa. Como bem lembrou nosso mestre Leonardo, que existe a impossibilidade dessa inscrição por conta da pandemia. Outra impossibilidade de inscrição na dívida ativa é exatamente em relação às discussões desses débitos, quando constituídos, ou seja, objetos de auto de infração e ainda ou declarados pelo próprio contribuinte, ou seja, a condição está na constituição do crédito e a situação é que há a discussão em vista de autos de infração que foram lavrados aí com equívocos, ou seja, um exemplo clássico é a inserção dos débitos, das bases de cálculos das operações de exportações diretas ou indiretas, que o STF já se posicionou em relação à exclusão dessa base de cálculo. Então, os autos, em sua grande maioria, estão sendo discutidos. Ora, se estão sendo discutidos, ainda não se sabe se é devido ou não e quanto é devido. Portanto, não se pode escrever em dívida ativa, algo em discussão, né? E a outra situação, logicamente, é os débitos, o passivo não constituído, nem pelo produtor e nem por ofício da Receita Federal. E aí? E qual é o período que não foi constituído e que poderia ser cobrado pela própria Receita Federal, né? Porque nós temos aí, ao meu ver, salvo melhor entendimento, 2 anos praticamente, doutor, né? 2016 e 2017. Pois aí, nessa confissão, eu vou ter que confessar todo mundo? Ou eu posso pegar só esse período aí? Esse é o que é um detalhe, que o contribuinte, o produtor, ele vai ter que ter o auxílio do seu advogado, do seu contador, para identificar o que realmente é entendido como devido ou não. Como o Antônio disse aqui, a Receita Federal, e a gente tem acompanhado isso bastante, né, Antônio? O que vem emitindo auto de infração em desfavor de produtor com erro, e são inúmeros erros. Então, o produtor, quando ele recebe o auto de infração, ele tem 2 opções. Ou ele faz uma defesa, e aquilo vai tramitando, não vai para a dívida ativa, ou ele fica inerte, esquece aquilo, vira as costas, e aquilo vira um débito que vai ser inscrito na dívida ativa e depois vai para uma execução fiscal. Então, essa portaria, ela atinge apenas aqueles que ficaram inertes, né, e que estão ali com os seus dados na dívida ativa sofrendo execução fiscal, que, ao meu ver, é um número muito, mas muito pequeno em comparação com os outros que estão discutindo administrativamente ou até mesmo aqueles que nem fizeram a constituição a confissão do débito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, assim, eu gostaria assim, que os senhores dessem a opinião pessoal, porque eu sei que não dá para dar um conselho profissional, porque é muito pesado. Se eu ainda não fui notificada, e agora não posso ser, não posso ter dívida ativa lá, inscrita, e eu ainda não fiz aquele ajuste daquela cobrança toda, o negócio foi lá em 2017, já está completando 4 anos. E se eu deixa rolar, para ver se esse negócio cai logo, termina a caducidade lá, é viável? Eu acho que nós temos a mesma opinião, né, Antônio? É verdade. Eu entendo que o produtor nessa situação ele deve se manter da forma como ele está. É um risco, mas se mantenha. A Receita ela tem todo um aparato para ela poder desenvolver o trabalho dela, né? Então, no momento em que ele não recebeu auto de infração, nenhum procedimento fiscal, a orientação é para ficar inerte, aguardando o prazo. E lembrando o seguinte, que cada produtor realmente tem a sua história, a sua situação e a sua condição, né? De repente, bem lembrado pelo doutor, cada um tem realmente a sua particularidade e deveria, logicamente, analisar o seu caso. Mas respondendo a sua pergunta, Fabélia, como opinião, sinceramente, como os débitos ainda não constituídos, seja pelo produtor ou pela própria Receita por ofício, é basicamente 2 anos, né? 2016, 2017, porque posterior nós estamos regulares. Sinceramente, minha opinião pessoal,
eu não iria realmente me entregar a um processo desse, haja visto que eu tenho várias questões a serem discutidas, inclusive na possibilidade ou não de eu ter um débito maior ou menor. Então, realmente é muito complexo isso, né, Fabio? Dentro disso aqui, então, nós falamos aí, são poucos produtores. E na hora que eu decido, eu vou fazer essa confissão, porque a partir de 2017, eu não tenho mais, de um modo geral, eu não tenho mais problemas porque já está sendo recolhido. Quem é que pode fazer que está enquadrado nessa portaria? Bom, aqui é o seguinte, essa portaria ela tem duas modalidades de você negociar com o governo federal. Ou você vai fazer por uma modalidade que não tem desconto nenhum, é só um alongamento, né, Antônio? Sim. E esse não tem tantos requisitos a serem preenchidos, né? Eu chego lá, faço adesão no portal da PGFN, tem que estar inscrito em dívida ativa. Esse é o ponto principal. Falamos os casos. Então seria aquela situação, está oferecendo atendimento médico, aí eu vou lá e peço, me dê um tiro aqui porque eu quero atendimento médico. Vai ter situação que vai ser assim, inclusive nós temos casos de empresas entrando na justiça pedindo para ser inscrita na dívida ativa para se enquadrar. Porque isso aqui não atende só fundo rural, débitos de ITR, aqui atinge uma gama de devedores com o governo federal, né? Agora, nas duas modalidades, o produtor, ele chega aqui, ele vai ouvir, vai falar, opa, está tendo negociação de fundo rural, ele tem que ficar atento, porque não é qualquer tipo de débito de fundo rural, tem que estar inscrito, né, aquele que está sofrendo ação de execução fiscal, que não está tendo certidão positiva ou certidão negativa, ele vai poder optar, então, eu vou fazer um parcelamento só com alongamento, sem desconto, ou então ele vai para aquela modalidade que eu acho que é interessante, que é quase 70% sobre o débito, sobre a dívida, parcelado em 133 vezes. Então, essa é muito interessante. O problema é que, eu vou deixar o Antônio falar, porque tem alguns requisitos que a gente vai ficar assim, parece que é bom, mas não é, porque é um critério que impede o produtor de enquadrar nessa situação. E o que é, Antônio? Um dos quesitos é a redução da receita, ou seja, que é de difícil recuperação o crédito constituído, né? Então, nós sabemos, Fabio, que todo produtor rural, ele nessa labuta aí, dia a dia, ele trabalha para quê? Para aumentar a sua receita. Até brinquei com o doutor Leonardo, imagine se o produtor, com esse débito constituído ou esse débito existente, ele diminuir a receita, aí que realmente ele não iria ter condições de pagar. Então, assim, eu tenho que provar que 2020 foi pior Exatamente. do que 2019. Isso mesmo. Exatamente. E mesmo com as commodities subindo e tudo, o preço da arroba subindo, eu tenho que dizer que foi pior para mim. Exato. Só esquecem de um detalhe importantíssimo, né? Quando sobe a commodities, Sobe tudo. O custo sobe. de produção, Sobe. né? Então, olha bem, eu acho que essa portaria, falei com o doutor Leonardo, foi realmente inserido nela entraves que impossibilitam a grande maioria que poderia regularizar toda a sua vida agora, num momento desse, e eles criaram entraves que impossibilitam, né? Foi uma espera tão grande dos produtores rurais em ter uma oportunidade de regularização que ora se cria, mas com impossibilidades, ou seja... Só para dizer que criou. Exato. Jogar o... Eu não sei se o Antônio vai concordar, mas eu penso assim, aproveitar a portaria que lidava com questões de Covid, da pandemia, e inseriram um tema do Fundo Rural que não tem nada a ver com as fundamentações da pandemia. A gente sabe muito bem que o passivo do Fundo Rural ele tem outra origem, é uma origem injusta, né? A gente sabe disso desde 2010, né? O produtor confiou, acreditou, o Supremo Tribunal veio e deu aquela inversão na sua posição, pegou todo mundo de surpresa, correto? Então não tem nada a ver com questão da Covid. Então, as razões, os fundamentos utilizados nessa portaria não servem para o débito de fundo rural, na minha opinião. Então, eu entendo que essa portaria não traz justiça que o produtor estava esperando. Com certeza. E, Antônio, ele precisa de documentação, ele precisa de estar bem alicerçado ali. Fabélia, eu acho assim, cada produtor tem a sua história, a sua base, mas o grande problema e a grande solução também para o problema seria justamente ele conseguir provar que o destino das suas
mercadoria, o seu produto, foi destinado à exportação. Aí realmente eu acredito que tem empresas, ou várias empresas, que a grande maioria usou-se para exportação. Logo estaríamos isentos dessa tributação do Fundo Rural. Então o grande entrave está na prova, da constituição da prova de que o destino da mercadoria foi para exportação, né? Complementando o que o Dr. Leonardo falou, eu acho que essa questão do Covid, ela só veio piorar a situação em relação ao quesito. Tem que estar escrito em dívida ativa, mas durante a pandemia é impossível inscrever na dívida ativa. Então, o quesito praticamente não pode ser atendido para aqueles casos em que a pessoa não teve aí a cobrança judicial e não confessou diretamente o débito, né, Fabélio? Então, eu acho que foi bem infeliz a inserção desses quesitos, que impossibilita o acesso, a grande maioria. Ontem, nas discussões, ontem à tarde, nos grupos, teve uma pessoa que colocou que na hora que foi checar, tinha lá veículo lançado como cobrança para Fundo Rural. Quando a gente faz a análise das notas fiscais, são relacionadas pelo fiscal da Receita, a gente encontra de tudo, né? Então, o Antônio sabe muito bem disso. É nota de remessa de um veículo, cobranças em duplicidade, às vezes estão cobrando do adquirente e também do fornecedor produtor, o que é irregular, é ilegal, né? Então é por isso que é preciso ter atenção. E eu sei que essa tomada de decisão aqui, se vale a pena parcelar, se não vale, é preciso conversar, né? Tomar aconselhamento dos assessores para não fazer besteira, né? É bem verdade. Outra colocação, Fabélio, é a majoração do preço na emissão da nota fiscal, a questão do preço de pauta, que hoje está exatamente, praticamente desatrelado, né? Comercialização por 50%, 60% do valor de pauta. Mas essa situação não é desse ano específico. Todos os anos, Fabélio, e o doutor Leonardo acompanha isso, a pauta sempre é maior do que o comercial. Praticamente todos os anos a pauta é maior. Então, logo, a Receita Federal tem acesso aqui ao banco de dados, pelo convênio que tem, acessa as receitas dos produtores. Mas aquela receita da nota fiscal não é, normalmente, a receita do produtor. E aí está exatamente a questão profissional de identificar essas coisas. Então, replico o que o doutor falou, realmente é uma análise individual e muito criteriosa de cada produtor para decidir o que fazer. Bom, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer a presença de vocês e o conselho procure o seu profissional de confiança, fique ali bem alicerçado, profissionalmente falando, né? Não tem Essencial. dúvidas. É isso mesmo, né, Antônio? É isso. E isso tanto da parte jurídica como na parte do seu contador, porque vai contribuir com a complementação de informação com o outro. Essa documentação, pessoal, olha, muito cuidado. Vai lá, conversa com o seu contador para saber o que é que tem que constar, o texto que tem que aparecer na sua nota, porque você vai só pegando ali, aquilo que eu já falei aqui no programa, a gente assina um monte de contratos sem ler as entrelinhas. Leia, inclusive, o que você fizer aí com seus assessores, tá? Então, vai ser bem melhor. Um abraço para vocês. Obrigado, Fábio.